Bitcoin que vem se recuperando daquele fundo lá do crash dos US$ 101.000, agora vem sendo cotado a US$ 113.776. Será que isso é uma armadilha ou vamos ver o Bitcoin retomando as movimentações de alta, fazendo novas máximas históricas aqui para frente? Vamos falar sobre isso nesse vídeo. Também olhar algumas altcoins e a dominância, como elas estão se comportando, para a gente tentar entender o que pode acontecer ao decorrer dessa semana. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Vamos iniciar aqui com Bitcoin no Price Action, no gráfico diário. Bitcoin que rompeu esse triângulo aqui, um triângulo simétrico que não dava para a gente saber se era uma acumulação ou uma distribuição. E esse rompimento para cima pode estar dando para a gente um indício que isso seja uma reacumulação para a continuação da movimentação de alta. Porém, um ponto negativo nesse rompimento aqui desse triângulo foi a baixa, né, o baixo volume. Não tivemos muito volume nesse rompimento. Interessante a gente ver os rompimentos acompanhados de grandes volumes. Não foi o que aconteceu aqui até o momento. E a gente também pode olhar outros pontos, outras resistências aqui pelo Price Action, que a gente também precisa ficar atento. Primeiramente, essa aqui, ó, é uma resistência que esses dois topos, né, que foram formados, você vai me perguntar, pô, Renan, mas rompeu já essa resistência. Sim, rompeu, mas depois, novamente, a gente fez esse topo aqui na mesma direção, por isso que eu acredito que possa ser uma resistência também interessante para o preço. E, claro, os fundos anteriores também são resistência. A gente pode traçar elas de forma reta, né? Para a gente tentar entender também pontos de resistência aqui pelo Price Action, que são esses fundos anteriores aqui. Então temos essas duas zonas aí pelo Price Action, zonas importantes que o preço precisaria romper. Primeiramente, aqui, muito próximo ao preço onde está agora, no 114.997, temos essa primeira resistência aí, né, que é essa linha de tendência de baixa, que já foi rompida, tudo bem, mas foi, né, uma volatilidade muito grande, tanto que rompeu, devolveu, né, voltou para dentro do range, para baixo dessa linha de tendência de baixa aqui, depois fez um toque nela também, formando ela, na verdade, né. Então, uma zona também que o preço precisa se provar. A gente vai baixando o time frame também aqui no gráfico de 2 horas para a gente tentar entender como é que está essa movimentação e analisar também o volume no momento do rompimento. A gente também não viu volume aqui nem acima da média, isso não é um ponto positivo. A gente também não viu um reteste muito claro. O preço pode voltar aqui ainda nessa zona, na zona dos US$ 109.000, para poder retestar, né, essa região, voltar para cá para depois continuar aí essa movimentação de alta, atacando aqui essas resistências que a gente tem muito importante nessas zonas que se iniciam aqui do 114 alto, né, 114.900, 800, até o 116, vai no 116, 117, 878 também. Essas duas resistências aí pelo Price Action são resistências que a gente tem como importantes para a gente ultrapassar. Claro que a gente vai querer ver o rompimento dessas zonas sempre acompanhado de volume, pelo menos aqui pelo Price Action, é o que a gente quer ver. Vamos puxar aqui as NIMAs para a gente tentar entender como é que tá esses padrões aqui em tempos gráficos menores. O que a gente vê aqui pelas NIMAs é uma divergência altista. Quando eu me refiro a divergência, diferente de alguns outros indicadores, eu não estou me referindo à divergência do indicador perante ao preço, e sim divergência entre as duas médias aqui, essas duas NIMAs centrais, que são as que eu utilizo para entender e rastrear as tendências. O comportamento entre elas é o que me importa. Então, quando elas estão se afastando, elas estão juntas, a tendência de alta forte, na cor verde, a cor vermelha, que eu mudei a cor, né? Normalmente eu uso aqui, quem está acompanhando mais tempo, branco e laranja. Quando eu coloco todas as nemas, é a cor que tem que utilizar, senão não consegue ver dessa forma aqui. Mas para ficar mais fácil para vocês entenderem as tendências aqui, né? Quando as duas estão na cor vermelha, obviamente, a tendência é de baixa. Só que esse afastamento aqui, nessa curva que elas estão fazendo aqui, ó, né? Elas estavam juntas, e agora estão fazendo essa movimentação aqui, ó. Isso é o que eu chamo de divergência. Uma está apontando para um lado, para uma direção, a outra está um pouco diferente a direção, né. Isso aqui é uma divergência altista, uma divergência de movimentação de alta que a gente está vendo aqui no gráfico de 2 horas. Então, enquanto o preço se mantiver aqui acima dessas duas limas, a gente tem grande chance do preço continuar a movimentação de alta. Como eu falei para vocês, o preço, né, rompeu, não fez nenhum reteste aqui, ele pode retestar inclusive as limas centrais aqui na zona dos US$ 110.000 para continuar essa movimentação de alta. Quando se mantiver aqui acima das duas limas centrais, também temos grandes chances de continuação dessa movimentação de alta aí, que vem tomando o Bitcoin, tomando forma aí. Só interessante seria que em pontos chaves o Bitcoin começasse a apresentar um pouco mais de volume nesses rompimentos. Seria bem interessante a gente ver isso aí acontecer. Vamos pular aqui agora para a dominância, né? Como eu falei para vocês aqui, como eu costumo usar tradicionalmente as limas da cor laranja e branca.
né? Branca representa a tendência de alta e laranja representa a tendência baixista. Aqui, mais uma vez, também uma divergência aqui, gráfico de 12 horas, vamos puxar para o diário também, a gente vai ver que tem um início, né? Se cruzaram aqui agora, estão iniciando a divergência, nesse caso aqui, iniciando a divergência de alta na dominância. A gente viu aqui o afastamento, enfraquecimento da tendência, quando rompe para baixo, categoriza uma tendência de baixa aqui na dominância, e enquanto a dominância estivesse percorrendo aqui abaixo das duas linhas, a gente teria a probabilidade de continuação dessa movimentação de baixa. Porém, a gente rompeu, isso é uma zona muito importante, e enquanto o preço estiver trabalhando, enquanto a dominância estiver trabalhando aqui acima dessas duas linhas centrais no diário, ainda é perigoso para as altcoins, né? Interessante a gente ver a dominância romper novamente essas duas linhas centrais e começar a trabalhar aqui abaixo do range dos 59%, já vem falando isso há um bom tempo, até agora isso não aconteceu. Pô, Genaro, a tabela está dando venda aqui do 15 minutos a 2 horas, justamente o gráfico que a gente viu no Bitcoin dando alta. Sim, os padrões são fractais, e o que a gente está vendo aqui na dominância em tempos gráficos menores, 4 horas, 3 horas, realmente são divergências e afastamentos que eu chamo de enfraquecimento, possivelmente o início de uma tendência de baixa aqui também, no 3 horas, 2 horas e 4 horas pela dominância. Vamos ver se vai ser o suficiente para romper esses suportes que a gente tem aqui no gráfico diário, e tempos gráficos menores também a gente já vê a divergência mais desenvolvida e também são suportes aqui que a dominância tem. Então, enquanto a dominância estiver trabalhando aqui acima dessas duas NEMAs centrais, no 8 horas, no gráfico de 20 horas diário, isso é um ponto para a gente ter atenção, pelo menos em relação às altcoins aqui em tempos gráficos maiores, né? Sim, no curto prazo a gente está vendo uma correção, a gente sabe que a gente tem suportes aqui no 59,46 e suportes aqui no 58,13 aqui na dominância no gráfico de 20 horas. Vamos ficar atento a isso aí também, porque é algo muito importante, interessante que a dominância perca essas zonas e comece a trabalhar abaixo dessas regiões, para a gente ver aquela movimentação tão esperada dos altcoins que ainda está deixando a desejar, né? Então vamos pular agora para algumas altcoins para a gente tentar entender como é que estão se comportando. Olha aí, o Ethereum, e dentro de um padrão bem semelhante, um triângulo simétrico também, a gente pode traçar aqui para a gente tentar visualizar de uma forma melhor aqui, né? Fez fundos ascendentes e topos descendentes, né? Até o momento que a gente rompeu esses topos descendentes e agora está trabalhando acima desse range, desse triângulo simétrico. E aí, Genaro, qual seria o alvo desse triângulo simétrico aqui no Ethereum? A gente traça aqui a base do triângulo e transfere para o momento do rompimento. Preço trabalhando aqui no price action acima, né, desse rompimento, é probabilidade ainda de continuação dessa movimentação. O Ethereum pode voltar para retestar, seria um ponto de entrada excelente. Inclusive pelas NEMAs aqui também, a gente teria um excelente ponto de entrada aqui, caso o preço voltasse aqui dentro dessa zona, para continuar essa movimentação de alta. A gente teria aqui dentro dessa zona um range bom para entrada aí, caso o preço se mantiver. E aí, o volume desse rompimento já foi mais interessante que o Bitcoin aqui no Ethereum, a gente já teve um volume um pouco maior que o Bitcoin, até porque no momento desse rompimento a gente viu a dominância recuando um pouco, isso favoreceu as altcoins fazerem movimentações até mais fortes, né, do que o Bitcoin, desenvolvendo aí muito bem. Então ficar atento ao Ethereum e outras altcoins que estão fazendo essa movimentação semelhante, que estão em price action semelhante, as NIMAs indicando um padrão semelhante, padrão de alta, divergência altista, o preço trabalhando aqui acima das duas NIMAs, probabilidade de continuação dessa movimentação de alta. Eu sei que pode ser um bom indício de um início de uma movimentação altista aí, pelo menos no Bitcoin, as altcoins também. Vai depender como essa dominância vai reagir para a gente ver a força dessa movimentação nas altcoins. O alvo seria aqui um pouco abaixo desse outro topo, do último topo que a gente fez aqui no Ethereum, né, nos 4.752. O alvo seria aqui nos 4.597. Vou traçar aqui, deixar esse alvo traçado, para a gente ir acompanhando à medida da semana se o preço vai em direção a esse alvo ou não, né? Claro que a gente tem outras resistências aqui, como eu falei no Bitcoin. Temos resistências aqui, essas resistências estáticas do Bitcoin são resistências importantes. Logo muito próximo aqui a gente tem esse topo anterior nos 4.113, a próxima resistência estaria aqui nos 4.297, e aí a próxima resistência já seria aqui, ó, muito próxima também do topo, do alvo, né, dessa formação do triângulo aqui nos 4.555. Vamos ficar atento aí ao Ethereum, como é que vai se comportar, se mantendo aqui acima dessa linha de tendência de alta, ou seja, preço vindo retestar e se mantendo acima dessa linha de tendência de alta que rompeu, linha de tendência de baixa, né, que rompeu para cima, e acima das duas linhas centrais aqui também, seria um grande sinal de
né, probabilidade de continuação dessa movimentação de alta aí. Vamos agora para a próxima, Solana. Solana, olha só, também uma movimentação, tanto pelo price action quanto pelo indicador das limas, bem semelhantes. A gente vê aqui também um price action muito parecido, topos ou fundos ascendentes e topos descendentes, formando aí um triângulo. Deixa eu, né, seria mais ou menos isso aqui mesmo. E aqui foi o rompimento. Ficou testando aqui abaixo, fez esse topinho aqui. Temos mais interação por esses toques aqui. Temos 3 toques no fundo e 3 toques até 4 toques até o rompimento também para cima dessa formação. A Solana também pode fazer um recuo nessa zona aqui. Seria uma zona também para ficar de olho, pensando em entradas aqui nessa zona, né? Claro que isso aqui não é uma indicação de nada, né? Só para vocês ficarem atentos, que seria uma zona muito interessante para, quem sabe, o preço retornar. Pelo price action, é importante que o preço se mantenha acima dessa linha de tendência de baixa que rompeu também, né? Assim como o Ethereum e o Bitcoin, para a continuação dessa movimentação. E o alvo aqui na Solana, vamos ver como é que seria esse alvo aqui dessa formação, do rompimento dessa formação. A gente pega na base aqui, vai o amplitude, né? Local mais da maior amplitude, e leva aqui para o local do rompimento. O alvo o alvo seria aqui na zona dos $233 para a Solana, olha só, um pouco abaixo desses topos anteriores aqui que a gente teve, né, mas já seria um grande indício de retomada de movimentação de alta. Então, vamos ver aí como é que a Solana e a dominância vai se comportar e permitir com que esses ativos continuem fazendo essas movimentações. Vamos agora pular para a Unigráfico de 2 horas, também com a movimentação semelhante, parece até piada, né. Eu fico impressionado quando a gente vê tantas altcoins fazendo movimentações semelhantes. Rompimento aqui também de um triângulo simétrico, a gente vê aqui os topos descendentes, aqui os fundos, ascendentes também formando um momento de nesse inicialmente apontando pra gente que pode ser um triângulo de acumulação para continuação, agora retorno da movimentação de alta. Vamos ver se ele vai se manter aqui nesse retorno, retestar essa zona aqui do rompimento dessa linha de tendência de baixa e ver como é que vai estar também esse reteste nas duas linhas centrais aqui. O preço se mantiver aqui acima das duas linhas centrais e acima desse price action aqui, mesma situação que as outras altcoins que a gente analisou, probabilidade muito grande de continuação dessa movimentação de alta. Agora, ADA Cardano. Olha aí, para variar, a Cardano, price action está um pouquinho diferente, mas a gente também fez um rompimento a uma linha de tendência de baixa. Diferente aqui que eu vejo é essa base aqui, né, a gente estava fazendo um price action aqui na parte inferior um pouco diferente. Sim, temos dois toques aqui também, dá para dizer que é um triângulo também simétrico, e também um rompimento para cima, com as limas com a divergência bem bonita, o preço trabalhando, já retestou e trabalhando acima dela, indicando também movimentação de alta. Pela tabela, a gente também observa que temos alta dos 5 minutos até o 2 horas, né? Probabilidade também muito grande dessa movimentação de alta continuar, né? Tentar invadir aqui tempos gráficos maiores que ainda estão dando venda, né? Do 8 horas até o diário. Então, a gente tem que ver esses padrões que são fractais continuar demonstrando força e avançando em direção às suas próximas resistências e rompendo, continuando demonstrando força. A ADA Cardano também muito próximo da sua próxima resistência, esse topo anterior. A gente pode buscar os outros topos que foram importantes aqui para o preço, e a gente teria zonas que seriam importantes para o preço continuar essa movimentação de alta. Vamos buscar aqui qual seria o alvo desse triângulo aqui na ADA Cardano. Eu diria que aí por volta dos 0,7760 aí no alvo da ADA Cardano. Família, eu acho que é isso aí, para o vídeo não ficar também muito longo. A gente está vendo todas as altcoins que vocês analisarem, que verem padrões semelhantes aqui pelo price action. Quem tiver com as lemas aí e quem quiser ter as lemas, o link vai estar aqui embaixo, é só você clicar e procurar acesso às lemas. Venha fazer parte aí, faça a assinatura das limas, você vai ter esse conjunto de indicadores aqui, a tabela e os indicadores, analisar esses padrões aqui, acompanhando esses padrões que são fractais, e você poder operar junto com eles. Então, é isso aí, espero que tenha contribuído de alguma forma. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de deixar seu like para o algoritmo entender que esse conteúdo tem valor e entregar para mais pessoas. Me ajude a fazer esse canal crescer. Tamo junto, família. Aguarde até o próximo vídeo. Amanhã eu vou trazer atualizações para ver como é que esses padrões vão estar se comportando, se
o preço vai estar respeitando o price action, o indicador também, né. Antes de fechar o vídeo, é claro, trazer aqui a análise de sentimento para vocês, que é muito importante, eu não poderia deixar de falar disso aqui, galera. Temos pontos bem interessantes aqui para a gente observar. Primeiro, o Bitcoin vê essa movimentação de alta aqui, né, gráfico de 10 minutos, e como eu falo sempre, a gente quer ver o quê? O Open Interest acompanhando a movimentação, ou seja, mais abertura de contratos, mostrando que tem interesse por essa movimentação, e foi o que a gente viu aqui acontecendo nessa movimentação até o momento. Outro ponto muito importante é o ratio, ou seja, ele veio caindo, ainda estamos em maioria posição de compra, porém essa queda representa a entrada de posições vendidas, e isso é um bom sinal porque para a continuação dessa movimentação de alta. Indica para a gente que se o preço continuar subindo, temos garantido aí uma zona de liquidez para as baleias captarem, né? Então, bem interessante aí, muito favorável que a análise de sentimento para a continuação dessa movimentação de alta. E se a gente fechar aqui com esse outro indicador, que também mostra para a gente que apesar de, olha, assim, teve muita entrada, está tendo muita entrada de posições de compra, deixando também zonas perigosas abaixo do preço, a gente tem aqui agora zonas de captação de liquidez confirmadas aqui na zona dos 114.690. A partir dessa zona a gente tem, né, os picos aqui que a gente tem de quantidade de trades a serem estopados e liquidados. Então a gente tem cerca de 50 milhões de dólares para serem estopados e liquidados. Eu acredito que é a próxima zona que o preço está indo buscar aí agora, é os 114.690. Então a gente tem que estar atento também se a gente for aumentar esse time frame aqui do indicador de 24 horas, a gente botar em 2 semanas, a gente vai ver também que temos zonas muito próximas aqui para muita, né, muita captação de liquidez de posições vendidas. Então aqui na zona dos 114.900 corresponde aí àquela zona que a gente estava falando mais do tempo de 24 horas, só que agora aqui com posições acumuladas aí gerando cerca de 185 milhões de captação de liquidez se o preço chegar nessa zona. Então acredito que essa é uma zona muito atrativa para o preço continuar subindo e buscar sim captar essa liquidez. Porque o preço captou bastante liquidez no crash, a gente varreu isso aqui, esse indicador ficou pelado, zerado aqui nessa zona, e depois que o preço foi se recuperando, que a gente vê as posições de long chegando aqui, sim, a gente tem também liquidez para a gente ficar atento aqui abaixo agora nesse exato momento, mas o preço está muito próximo dessa captação aqui, e eu acredito que ele não vai desistir de captar essa liquidez, já que está tão pertinho. Então é isso aí, galera, fechou o vídeo? Se esse conteúdo foi útil para você, deixe seu like, compartilhe com outras pessoas que você também acredita que vai acrescentar. Vamos fazer essa família crescer, esse canal crescer. Tamo junto. Valeu, até o próximo vídeo de amanhã. Um abraço. E um excelente final de semana para vocês todos chegaram até aqui no final, principalmente. Tamo junto, família.